no qual Beremis revela grande interesse por um brinquedo de corda. A curva do maracá e as aranhas. Pitágoras e o círculo. Encontramos Arim Namir. O problema dos 60 melões. Como o Vekil perdeu a aposta. A voz do muezim cego chama os crentes para a oração do Mogreb. Ao deixarmos o lindo palácio do poeta Yazid, pouco faltava para a hora do Ars. Ao passarmos pelo Marabu de Rami, ouvi o suave gorjear de pássaros entre os ramos de uma velha figueira. Eis com certeza, um dos libertos de hoje, observei. É um conforto ouvi-lo traduzir nas melodias do canto a alegria da liberdade conquistada. Beremis, porém, naquele momento não se interessava pelo canto da passarada que esvoaçava entre os ramos, ao pôr do sol. Absorvia-lhe a atenção um grupo de meninos que se divertiam na rua a pequena distância. 2 dos pequenos suspendiam pelas extremidades um pedaço de corda fina que devia ter 4 ou 5 côvados de comprimento. Os outros esforçavam-se por transpor, de um salto, a corda colocada ora mais baixo, ora mais alto, conforme a agilidade do saltador. Repara na corda, ó Bagdali. Disse o calculista segurando-me pelo braço. Observa a curva perfeita. Não achas o caso digno de estudo? Que caso? Que curva? Exclamei. Não vejo nada de extraordinário naquele ingênuo e banal brinquedo de crianças que aproveitam as últimas horas do dia para um recreio inocente. Pois, meu amigo, tornou Beremis, convence-te de que os teus olhos são cegos para as maiores belezas e maravilhas da natureza. Quando os meninos erguem a corda, segurando-a pelas extremidades, e, deixando-a cair livremente sob a ação do próprio peso, ela forma uma curva que deve ser notável, pois surge como resultante de forças naturais. Já tive ocasião de observar essa curva, que o sábio Noelin chamava maracá, nas teias e na forma que apresenta a corcova de certos dromedários. Terá tal curva alguma analogia com as derivadas da parábola? Futuramente, se Alá quiser, os geômetras descobrirão meios de traçar essa curva, ponto por ponto, e estudar-lhe com absoluto rigor todas as propriedades. Porém, prosseguiu, muitas outras curvas mais importantes. Em primeiro lugar devo citar o círculo. Pitágoras, filósofo e geômetra grego, considerava o círculo como a curva mais perfeita, ligando assim o círculo à perfeição. E o círculo, sendo a mais perfeita, é, entre todas, a que tem o traçado mais simples. Beremis, nesse momento, interrompendo a dissertação apenas iniciada, sobre as curvas, apontou para um rapaz que se achava a pequena distância e gritou: Arim Namir. O jovem voltou rápido o rosto encaminhando-se alegre ao nosso encontro. Verifiquei logo que se tratava de um dos 3 irmãos que encontráramos a discutir, certo dia, no deserto, por causa de uma herança de 35 camelos, partilha complicada, cheia de terços e nonos, que Beremis resolveu por meio de um artifício curioso e a que já tive ocasião de aludir. Maque Alá! Exclamou Arim, dirigindo-se a Beremis. Foi o destino que mandou agora o grande calculista ao nosso encontro. Meu irmão Ahmed acha-se atrapalhado com uma conta de 60 melões que ninguém sabe resolver. E Arim levou-nos até uma pequena casa, onde se achava o seu irmão Ahmed Namir em companhia de vários mercadores, disse-lhes: Este homem que acaba de chegar é um grande matemático. Graças ao seu valioso auxílio já conseguimos obter a solução perfeita de um problema que nos parecia impossível. Dividir 35 camelos por 3 pessoas. Estou certo de que ele poderá explicar em poucos minutos a diferença encontrada na venda dos 60 melões. Era preciso que Beremis fosse minuciosamente informado do caso. Um dos mercadores tomou a palavra e narrou o seguinte: Os 2 irmãos Arim e Ahmed encarregaram-se de vender no mercado 2 partidas de melões. Arim entregou-me 30 melões, que deviam ser vendidos à razão de 3 por 1 dinar. Ahmed entregou-me, também, 30 melões para os quais estipulou o preço mais caro, isto é, à razão de 2 por 1 dinar. Era claro que, efetuada a venda, Arim devia receber 10 e seu irmão 15 dinares. O total de venda seria, portanto, de 25 dinares. Ao chegar, porém, à feira, uma dúvida surgiu-me no espírito.
Se eu começar a venda pelos melões mais caros, pensei, perderei a freguesia. Se iniciar o negócio pelos melões mais baratos, encontrarei, depois, dificuldade em vender os outros 30. O melhor que tenho a fazer, a única solução para o caso, é vender as duas partidas ao mesmo tempo. Tendo chegado a essa conclusão, reuni os 60 melões e comecei a vendê-los aos grupos de 5 por 2 dinares. O negócio era justificado por um raciocínio muito simples. Se eu devia vender 3 por 1 e depois 2 também por 1 dinar, seria mais simples vender logo 5 por 2 dinares. Vendidos os 60 melões em 12 lotes de 5 cada um, apurei 24 dinares. Como pagar aos 2 irmãos, se o primeiro devia receber 10 e o segundo 15 dinares? Havia uma diferença de 1 dinar, não sei como explicar, pois, o negócio foi feito, como disse, com o máximo cuidado. Vender 3 por 1 dinar, e, depois, vender 2 por 1 dinar não é a mesma coisa que vender logo 5 por 2 dinares? O caso não teria, afinal, importância alguma. Interveio Ahmed Namir. Se não fosse a intervenção absurda do Vekil que superintende a feira. Esse Vekil, ouvido sobre o caso, não soube explicar a diferença da conta, e apostou 5 dinares como essa diferença era proveniente de falta de um melão que fora roubado por ocasião da venda. O Vekil não tem razão alguma. Acudiu Beremiz. E deve ser obrigado a pagar a aposta. A diferença que chegou o vendedor resultou do seguinte. A partida de Arim compunha-se de 10 lotes de 3 melões cada um. Cada lote devia ser vendido por 1 dinar. O total da venda seria de 10 dinares. Reparem que o número de lotes de uma partida não é igual ao número de lotes da outra. Para vender os melões em lotes de 5 cada, só os 10 primeiros lotes poderiam ser vendidos à razão de 5 por 2 dinares. Vendidos esses 10 lotes, restam ainda 10 melões que pertencem exclusivamente à partida de Ahmed, e, que sendo de preço mais elevado, deveriam ser vendidos à razão de 2 por 1 dinar. A diferença de 1 resultou, pois, da venda dos 10 últimos melões. Não houve roubo algum. Da desigualdade de preço entre as partilhas resultou o prejuízo de 1 dinar, que se verificou no resultado final. Nesse momento fomos obrigados a interromper a reunião. A voz do muezim, cujo eco vibrava no espaço, chamava os fiéis para a prece da tarde. Hayya al-Salah! Hayya al-Salah! Cada um de nós procurou, sem perda de tempo, fazer segundo determina o livro santo, aguce do ritual. O sol já se achava na linha do horizonte. Era chegada a hora do Mogreb. Da terceira almenara da mesquita de Omar, o muezim cego, com voz pausada e rouca, chamava os crentes à oração. Alá é grande e Maomé, o profeta, é o verdadeiro enviado de Deus. Vinde à prece, ó muçulmanos. Vinde à prece. Lembrai-vos de que tudo é pó, exceto Alá. Os mercadores, precedidos por Beremiz, estenderam os seus tapetes coloridos, retiraram as sandálias, voltaram-se em direção da cidade santa e exclamaram: Alá, clemente e misericordioso, louvado seja o onipotente Criador dos mundos visíveis e invisíveis, conduz-nos pelo caminho certo, pelo caminho daqueles que são amparados e abençoados por ti. Eis uma figura que esclarece o problema dos 60 melões. Em A, estão representados os 30 melões que deviam ser vendidos à razão de 3 por dinar, em B os 30 melões mais caros, cujo preço era de 2 por dinar. Como o gráfico nos mostra, só há 10 lotes de 5 cada um que podem ser vendidos, sem prejuízo, à razão de 2 dinares cada um. Que trata da nossa visita ao palácio do califa. Beremiz é recebido pelo rei. Os poetas e a amizade. A amizade entre os homens e a amizade entre os números. Números amigos. O califa elogia o homem que calculava. É exigida, no palácio, a presença de um calígrafo.